Olá, seja bem-vindo ao podcast Seja Rara, o podcast que apoia empreendedorismo feminino e traz assuntos relevantes sobre o mesmo. Hoje eu tô aqui com a Maiane, a coordenadora de logística aqui da Rara, né? Delícia, gente. Prazer estar aqui. Tô muito feliz. Tô nervosa, mas tô feliz. Eu Ansiosa. amo! Ah, normal, a gente fica um pouquinho nervosa mesmo. Eu tô muito feliz de você estar aqui hoje, Maiane, porque eu acho que hoje a gente vai trocar uma ideia mais diferenciada, porque até então a gente trouxe algumas franqueadas, né? E hoje aqui a gente tá trazendo alguém da logística de dentro, então você vai trazer um olhar bem mais amplo pra gente. É Tô isso bem mesmo. empolgada. Eu queria até começar já te perguntando, porque você tá há quanto tempo na Rara? Eu tô há 2 anos e 2 meses. 2 anos e 2 2 meses? 2 anos e Olha, 2 menina, vou te meses. contar que hoje os podcasts tá tudo 2, né? 2 Então 2. você... Parece pouco, mas, nossa, muito É tempo. muito tempo, Quando eu né? falo 2, eu fico 2? Como Só assim? 2? Parece que eu Não, dormi já gente. tem 2 anos. Caraca, Aí 2 que bom, não. quer dizer que o tempo aqui passa leve. Mais ou menos. Mais ou Dias e menos, dias, mais né? ou menos. É porque dentro de 2 anos, ver tudo de desafio que a logística enfrentou, tudo que a gente colocou ali, implementou, fez e tal. Você olha 2 anos só, né? Não, É entendi. muita coisa. É É muita muita coisa que coisa. foi feita Que para foi só feito 2 em 2 anos. É, anos. Você exatamente. já entrou direto na logística ou você entrou em outro cargo? Eu vim para logística. Eu vim para a Hum. área para logística. Então, eu Ai, já que entrei no legal. cargo de coordenadora de logística. Eu vim para desenvolver o setor de logística da Rara. Ai, que massa. E antes, assim, de você vir pra Rara, você já tinha contato com a marca? Você já teve alguma peça, assim? Você lembra, talvez, da Tinha. primeira peça que você Não, eu comprou? sempre fui fã, né? É Sempre fui fã, mesmo? loucura. Eu tinha muito contato com revendedora. Eu comprava Ah, através de revendedora e minha primeira peça foi a Harassou. Ou seja, quando você compra uma mentira! Harassou, Aí é o tempo inteiro, cara, né? Não tem como. berlock aqui, berlock ali, berlock E os ali. berlocks são tão lindos, né? Cara, Ai, não não. tem condição. Fora a, a representatividade, né? Você consegue representar muita coisa. Então, a minha pulseira hoje ela é cheia de coisas que representam Momentos algo na minha vida. importantes. Ai, eu acho Então, isso virou muito tipo, fofo. virou um joguinho, né? Pra Ai, montar a história ali na pulseira. Então, ai, eu acho isso muito legal, eu assim, de você. Aí tenho. você olha a pulseira, você vai revivendo, você vai falando, ah, isso aqui foi quando isso foi quando aquilo. Eu adoro. E as pessoas perguntam. Hum? Porque todo mundo, a maioria das pessoas carrega isso, né? De ter a história através da pulseira. Então as pessoas perguntam: por que desse berlock? Por que Ai, que desse... Não, eu tenho tudo. Eu bonitinho. tenho minha filha, tenho algo que representa meu cachorro, tenho minhas tatuagens. Tem até as tatuagens, Tenho que as legal. Você tatuagens. conseguiu achar alguma coisa que Eu tenho a representasse. rosa. Aí eu tenho uma que representa o ramo, né? A do ramo é a minha preferida. É? E aí eu tenho a borboleta também. Ai, que Eu amo. belezinha. É a minha Nossa, peça engraçado. Eu favorita. lembro muito da minha primeira peça também, sabia? É. Porque eu lembro da situação, assim. Eu lembro que eu passava. É muito engraçada essa história, porque eu passava na frente da Harry e eu falava, gente, acho que eu nunca vou poder comprar nessa loja. A Ela gente deve tem essa ser. impressão, A né? gente A gente pensa, tem né? essa Aí eu falava assim, ela impressão. deve ser, cara, eu não vou, não. Eu aí não vou passar ali, não. Aí eu passava, só ficava olhando. Aí um dia eu inventei de. Deixa eu olhar mais de perto, né? Porque, né, dali às vezes a gente consegue ver a etiqueta, Aham. enfim, né, aparecendo. Aí eu olhei e falei, gente, eu acho que eu posso comprar sim. Aí eu entrei, eu lembro que era um ano novo e eu tinha comprado um macacão branco e era naquela época que a gente usava muito mix. Aham. Nossa, que a gente fazia Ah, botava 500 colares assim, você cara, lembra? Eu lembro. falo, gente, como é que a gente aguentava Lembro. botar tanto colar assim? Pescoço chegava a ficar pesado. Não era? Aí eu lembro que eu tinha um monte de colar assim, e aí eu falei, nossa, falta um. A gente queria preencher, assim, o decote, né? Eu lembro que era um decote em V. Aí faltava um pra chegar até o final do decote. Aí eu entrei lá e eu comprei um daquelas, chama gravatinha. A gravatinha. Gente, Cara, quando eu aquilo tenho ela saiu de até moda, eu hoje. fiquei triste. Eu também. Ah, mas Nossa, eu fiquei uso. mal. Ah, eu uso também, mas dizem que Nem não tá ligo. mais na moda, né? Ah, eu Mas... falo, eu faço a moda, dá Super uso, licença. super uso, amo. Ai, eu amo. E aí, então, seu primeiro contato foi com a Hara Soul. E depois você chegou a pegar peças da Hara mesmo? Ou Sempre, se manteve ali sempre. no Hara Soul? Eu brinco que o que eu tenho de veneziana em casa, dos pingentes, Mentira. Ai, é juro, muito lindo comprava veneziana também. veneziana doidado, porque daí tudo inventava pingente pra representar coisa. E aí
pendurava as Você venezianas. gosta de colocar significado em Eu tudo, né? amo. Então, acho que foi isso também que deve ter te conectado bastante ali com a marca, né? Porque você Exatamente. conseguia trazer significado Conseguia pras trazer peças. história pro acessório que eu tava usando. Então, isso Nossa, que eu legal. usava muito, usava muito. Isso é um olhar até muito diferente também, porque a gente sempre fala sobre o acessório, ele representar você ali de alguma forma, né? Então, o acessório que você tá usando, ele comunica algo de você, né? A gente fala muito sobre isso e a forma que o acessório pode também melhorar o seu look ali, né? Deixar ele mais interessante. E aí, você trouxe uma outra visão que eu não tinha parado pra pensar. Que também a gente consegue usar do acessório pra representar algo, né? Representar algo. Lembrar de algo também, né? Porque eu tenho uma corrente que ela... Gente, a tatuagem do ramo é minha preferida, não tenho o que fazer. E aí tem, né, o colar que lembra o O ramo. ramo, mentira. Eu acho que fizeram de propósito. Apaixonada. Pra Sou você, eu acho. Super acho. E aí, ramo aqui, ramo no braço. Então, E por que essa tatuagem é tão importante pra você? Você pode falar? eu acho que... Acho que foi meu primeiro... Foi minha primeira tatuagem com coragem. Com ato de coragem. Por se tratar de uma tatuagem na mão. Entendi. Faz Traz uma sentido. insegurança tatuar na mão, tatuar mais assim, num lugar mais exposto, né? Aham. E eu venho de uma família muito religiosa. Entendi. Eles são bem religiosos. E aí, quando eu fiz a primeira tatuagem, não foi o ramo, mas eu fiz a primeira tatuagem e eu fiz ela mais escondida. Ah, Escondida e tal. E aí, quando eu consegui colocar o ramo aqui, eu falei, pronto. Agora ninguém me impede de mais nada. Não impede mais nada. Tô livre, tô livre. E aí você se conectou a isso, né? Isso, e aí todo mundo quando me pergunta, né? Nossa, mas você não acha que a tatuagem na mão impacta em alguma coisa? Acho que no passado. Hoje em No dia não passado mais, poderia. Não sinto mais isso. Faz sentido. Ai, eu amei. E Eu quando amo. que surgiu essa oportunidade, assim, pra você vir pra Rara? Então, é até uma história calorosa, né? É? A primeira proposta surgiu no final de 2022. Foi a primeira vez que eu ouvi falar eu tive outros olhos para Rara, porque antes era o olhar de consumidora, cliente e tudo mais. De comprar, de estar ali, né? E aí no final de 2022 eu recebi a proposta, né, de vir para cá, mas eu hesitei. Eu fiquei entre o cômodo e o novo, né? E poxa, eu tava ali final de 2022, vivendo o auge da carreira, vivendo muitos desafios aonde eu tava, né? Então, eu tava num momento que eu queria vencer o desafio que eu tava vivendo ali. Entendi. Eu queria vencer aquilo ali que eu tava vendo. E aí, eu descartei a possibilidade, falei, não. E fora o medo, né? Tava cômodo, eu já tava ali há muito tempo. Sim. Então, arriscar algo que já é certo por algo novo que a gente nem sabe. E faz muito né? sentido, né? Acho que é uma das coisas que a gente mais se preocupa, né? A gente tem muito medo de arriscar. Todo mundo tem, né? Todo mundo tem medo de arriscar. E foi o medo. E aí, em 2023, a proposta voltou. Só que aí a proposta voltou num momento que eu sempre fui uma pessoa espirituosa. Eu sempre fui de, tipo, vou falar com Deus, entender o que ele quer pra mim. E quando a proposta veio em 2022, eu não fiz isso. Eu fui, hesitei, joguei de lado, não. Vou seguir do jeito que eu tô. E aí, em 2023, a proposta veio num momento em que eu tava tentando decidir se a logística seria realmente o que eu queria pra minha vida. Entendi. Então, eu tava ali pra decidir, porque era algo que não tava me fazendo bem. Enfim, mulher, liderar num ambiente... Hoje, a logística é um universo muito masculino, Sim. né? Então, surgiu ali em 2023 e eu tava nesse impasse. Sim ou não? Eu continuo ou não na logística? E aí, quando me fizeram a proposta de novo, falei, não, agora eu vou conversar com Deus. Agora não tem jeito. E aí, eu sentei, eu lembro que eu orei e falei, eu vou entregar nas tuas mãos e o que for pra ser feito daqui pra frente,
você que vai fazer, né? Deixou guiar ali, né? E foi muito interessante, porque em 2022, quando eu expus pro meu marido, conversei muito com a minha mãe, porque minha mãe é minha melhor amiga, né? Então, não Que tem o que amor. fazer. Não, a gente tem muita amizade. E aí, quando eu expus pra ela, pro meu pai, meu marido, eles, não, cara, loucura, pra quê, né? Entendi. Não faz isso. Você tá lá, tá bem, não tem porquê. E aí, em 2023... depois que eu tive essa conversa com Deus, Você sentiu que era o momento. eu sentei e falei com meu marido, ele falou, cara, é agora. É o que você precisa. E aí, a pessoa que eu achei que não ia me impulsionar, me impulsionou. Ai, que Minha mãe massa. falou, vai, porque eu tenho certeza que é o que você precisa nesse momento. E aí, enfim, o não de 3 meses atrás virar um sim, pra mim foi uma resposta, tipo, totalmente assertiva. Ficou clara ali pra Cara, você, é né? pra ser. Você tem que ir. Nossa, que massa. Então, E você tava foi. comentando que você trabalhava em logística também, só que num setor que era mais masculino, é isso? Isso. Nossa, então, e como foi essa diferença, né? Porque aí você Cara, veio aqui para um setor totalmente é feminino. muito diferente. E aí é outro ambiente, né? É muito diferente, muito diferente. Porque eu sofri no início, porque a liderança masculina. Você estava acostumado com uma outra pegada, né? Exato, exato. Então, aí, vir liderar mulheres. Eu sempre fui muito vaidosa. Então, eu tava nesse impasse também, onde eu estava, porque eu não podia ser vaidosa. Né? Tinha aquela coisa do Ai, tem que sapato tomar de um segurança, cuidado. uniforme, Ah, entendi. capacete, tal. Tem o risco ali. E aí, é engraçado porque eu tomei minha primeira advertência profissional nesse momento. Fui, tipo, um tempo antes de aceitar, eu tomei a minha primeira advertência, que eu falei, eu tô errada mesmo. Por não usar o sapato de segurança. Ah, tá. Eu falo que virou até uma piada, né? Virou até uma piada. Todo mundo ri, porque eu falo, gente, eu tomei advertência, porque eu não queria usar o sapato de segurança. Eu não queria. Porque eu queria estar bela, gente. Que culpa eu tenho? Não tem como. Não, e aí você veio pra uma logística feminina e aonde você podia explorar toda essa sua vaidade. Olha que beleza. Exato. Eu falo que se eu tinha dúvida de que eu queria logística, no momento que a oportunidade da Rara apareceu, eu tive a certeza que eu tô no caminho certo. É a logística que eu quero pra mim. Eu consigo transformar o ambiente no que eu quero. Então, se é pra ser feminino, se eu quero ser mais vaidosa, eu consigo transformar aquilo do jeito que eu precisar. Então... E nessa troca ali, o que mais te surpreendeu, assim, nesse processo? Não só dessa troca de estar liderando homens para começar a liderar mulheres, mas também do ambiente de trabalho, né? Do ambiente rara, que eu digo, sabe? Como você se sentiu aqui dentro da empresa, assim, sabe? Eu queria entender o que você achou desse processo. O que mais me surpreendeu foi o acolhimento. Olha. O acolhimento. Me sentir acolhida e... Sabe, eu me sinto em casa. Ai, que delícia. Eu me sinto em casa e eu gosto muito de estar aqui. Gosto muito de estar aqui. E quando eu vim e vi o clima, vi a galera, aqui a gente trabalha rindo. O negócio é leve, sabe? A gente trabalha sem... Feliz mesmo, né? Você vem trabalhar feliz, né? Sim, você não tem aquela tensão e tudo mais. É claro que tem os momentos ali não, claro, de né? seriedade, mas a leveza, o se sentir em casa e só despertou mais amor pelo que eu faço, mais amor pela minha profissão. Nossa, que legal. O povo vai me achar repetitiva, mas é porque é uma realidade. Você vê, todo mundo que vem aqui fala a mesma coisa em relação à Rara. Não tem jeito. Do acolhimento, do afeto, de você se sentir bem aqui dentro, que todo mundo realmente é muito unido. Porque, novamente, sendo um pouco repetitiva, né? Não é toda empresa que é assim. Na verdade, a grande maioria não tem essa visão, né? E aqui dentro a gente realmente se sente assim, né? Exato. Isso é muito bom. Então, nessa mudança sua, eu queria entender também que, apesar de ser logística, né? Como que foi pra você essa mudança de processo e como que você conseguiu se adaptar a esse novo processo? Como que você conseguiu manter o foco nesse novo processo? Porque são dois mundos muito diferentes, né? Exato. Eu costumo falar que a logística, ela é igual, ela é básica em tudo, mas os processos mudam, né? O detalhe
é o que enriquece ali o processo. E quando eu vim, eu senti muita diferença porque não existia processo consolidado. Não existia processo, né? Entendi. Existia que a gente precisava separar pedido. Entendi. Separar e faturar pedido. Era etiquetar peça, separar e entregar pedido. Então, eu acho que o maior desafio que eu enfrentei aqui foi entrar e entender que eu precisava estabelecer os processos do zero. Então, eu saí de um lugar onde eu tinha processos de... Eu Já sabia para onde ir, estabelecidos. eu sabia o que eu tinha que fazer, eu sabia como fazer, e aqui eu ia ter que fazer tudo isso do zero. Então, Nossa, faz muito estabelecer os processos, entender o que eu faria com cada coisa, como faria, Então, basicamente, prazos. você chegou e falou assim, como se diz, né? Deixa eu entender como é que eu vou organizar essa mesa aqui. Peraí, gente, que Exato. não tá dando certo, não. Vamos reorganizar o processo? É. Então, você basicamente criou o processo ali. Foi legal. isso. Juntas, né? Porque acho que ter uma equipe fortaleceu tudo, né? Apesar de ter sido um desafio, porque não é fácil você chegar em gestão, já ter uma equipe pronta, né? E as pessoas aceitarem que. Porque é tudo que muito você novo, ia, né? Tinha uma outra que você ia pessoa, um outro entender. processo, e de repente eu vou ter que mudar tudo e tudo mais, A né? pessoa chega de fora dando pitaco, né? Não, agora você vai fazer assim. Peraí, com licença, quem você pensa que é? Vamos ter Tá, que entendi, tá melhorar. bom, vou fazer. É isso. Mas é muito, é que nem você falou também, o ambiente ele é muito leve, né? Uhum. Então, apesar de ter sido difícil, ao mesmo tempo também foi um processo que não foi pesado, né? Não. Pesado não. Pesado não. Eu tive muitos desafios, né? Mas nenhum deles foi um desafio que eu olhei e falei assim, cara, não quero, Sei. não, Todos loucura. você olhava com Pra quê? vontade, né? Ai, que delícia, Sede tão de, bom assim, cara, né? meu foco sempre foi entregar com excelência. E pode vir o que for que a gente vai entregar com excelência. Nossa. A gente vai fazer isso, a gente vai chegar lá e era um setor que muita gente acreditava, né? É verdade. Mas o enfrentar o desafio que seria difícil, cara, a gente tinha muita capacidade, tanto que a gente entregou, né? A gente tinha muita Fez capacidade. acontecer. Então, eu vim e fiz as pessoas acreditarem que não, a gente vai chegar lá, dá pra fazer assim. Por que não? Né? Mas eu acho que as pessoas também desse processo todos, elas sentiram que, provavelmente, né, elas sentiram que você realmente estava ali e queria fazer acontecer, e a partir daquele momento elas falaram, não, a gente confia e vamos junto, né? Exato. Isso é muito legal, cara, muito legal. Eu falo que eu sou uma pessoa bem expansiva, né? E eu não tenho dificuldade de me conectar com pessoas, né? Porque eu chego com aquele meu jeitinho meio assim e eu consigo abrir o meu âmbito ali e tudo mais. Mas você estar naquele ambiente todos os dias e tudo mais, para você conseguir manter um ambiente que faça sentido, respeitoso e tudo mais, eu acho isso muito difícil no âmbito de trabalho, né? E quando eu trabalhava aqui na Rara de ter que vir todos os dias e tudo mais, eu não senti essa dificuldade, cara. Porque é isso, o ambiente é muito leve e muito acolhedor. Exato. Então, mesmo chegando ali depois, também na época eu tive que introduzir muitos processos e tudo mais, novas experiências e como poderia ser feito, enfim. As pessoas estavam muito dispostas a me acolher, a eu me sentir bem ali dentro. E o que eu precisasse de ajuda, elas estavam ali muito dispostas. Porque eu lembro que quando eu comecei como social media, né? Meu amor, ixi, não tinha nada do que tem hoje, minha filha do céu. Aí, eu lembro que eu tinha que gravar, olha só pra você ver, eu tinha que gravar na sala onde o pessoal etiquetava, fazia não sei o quê. E eu precisava gravar ali. E aí, eu lembro que eu ficava assim, meu Deus, eu vou ter que falar, gente, não pode falar muito agora porque eu vou gravar, porque senão ia ficar muito ruim, né? E eu pensava, nossa, como é que eu vou fazer isso? As meninas vão falar, meu Deus, que menina chata, cara, acabou de chegar e tá mandando a gente ficar quieto, que eu ficava com medo. Aí eu falava, gente, eu vou gravar, tá bom? Elas não... Gente, elas não falavam nada, elas super... Tudo bem. É o momento dela fazer alguma coisa ali, vai e faz. E eu sempre me senti muito bem, eu chegava muito alegre aqui. Nossa, eu gostava muito disso, cara. Essa união e essa... Eu acho que é o sentimento de pertencimento que todo mundo tem. E estar aqui por uma causa só.
todo mundo tá com o mesmo objetivo, todo mundo tem a mesma intenção. Todo mundo acredita, né? Exato. Eu tive uma experiência recente desse sentimento de equipe, ter todo mundo do meu lado mesmo, que eu falei, cara, agora vai, agora é todo mundo junto, né? Que foi no desafio agora em 2024 de mudar a expedição de pedidos, né? O prazo de expedição de pedidos sair de 5 dias para 48 horas. 5 dias para 48 horas. Então, quando o Jonatas me trouxe esse desafio, ele falou, cara, Maiane, o meu objetivo é chegar em 24 horas. Mas vamos buscar 48, né? Vamos buscar 48 e... Não, mas eu amo que assim, né? 5 dias, o meu objetivo é 24, mas pra facilitar, eu botei 48. Não é que ele foi pra 3, 2, né? 48. E é engraçado que quando ele falou, eu falei, Jonatas, não. Você tá ficando louco? Aí ele falou, então outra opção que você tem é criar duas linhas de expedição, 2 filas de expedição. Eu falei, meu processo eu não vou mudar. Então, aqui eu no mês que eu demorei pra arrumar isso aqui, meu filho. Exato, então eu vou entregar com excelência. E aí, ele foi e me entregou o desafio de 48 horas. E aí, eu tinha uma equipe... Não, as meninas são incríveis. E aí, eu fui, sentei, conversei com elas. Eu falei, gente, tá acontecendo isso e isso. E eu sei que criar um processo novo dentro do processo de vocês vai ser muito mais desafiador. Então, a outra opção que a gente tem é entregar a expedição de pedidos em 24 horas. Ou seja, o Jonatas me deu 48. E você chegou com... Eu joguei 24. Menina do céu. Vamos entregar em 24. Você não sabe brincar, né? Não. Sabe por que eu pensei? Eu falei, cara, se não chegar em 24, a gente chega em 48 tranquilo. Entendi. Então, a gente tem isso, é 24. Então, elas iam se esforçar pra chegar em 24, mas se chegasse em 48, eu atendi o pedido dele. Você já atendia, eu atendi o objetivo, né? E aí, já consegui entender se iria funcionar em 24 também, exato, né? Você já conseguiu fazer exato, já tinha uma experiência toda. E aí, quando eu levei isso pra elas, eu já fui assim, né? Meio com receio. Então, gente, é assim. Deixa eu falar um negócio. Pontos positivos e negativos. E aí, elas... Tá bom, Mai. Tá bom. A gente vai fazer. Você vê, que massa. A gente vai fazer o possível pra fazer. Eu falei, o que vocês precisam? Se melhorar isso e isso, a gente consegue. Então, tá bom. Vamos melhorar isso. E o melhorar isso e isso delas é imprimir pedido em ordem alfabética. E o leitor tal. Tá bom. Eu vou dar um jeito. Sim, senhora. Sim, senhora. É isso que precisa ser feito, tá bom? Eu vou dar o meu jeito. E aí, pouco tempo depois... 4 meses depois, a gente teve uma sequência aí de 3 meses de entrega de 70% dos pedidos em 24 horas. 70% em 24 horas. E aí você me pergunta, e os outros 30, Mai? 3 dias, 4, 48. 48. Você foi... Não, e assim, então, cara, a galera aqui é o agarrar, sabe? Sei. Todo mundo por uma causa só. A gente tá aqui junto por um objetivo só. Então, o objetivo é entregar em 24 horas, a gente vai juntas. Mai, tô com você. Então, assim, então, eu até ia te perguntar, assim, em qual momento que você sentiu, que você olhou e falou, nossa, agora foi, assim, realmente eu fiz acontecer, as meninas entraram na minha e elas junto comigo, a gente fez aquilo acontecer. Então, foi nesse processo. Não foi nesse processo. Não? Não, porque a minha ficha não tinha caído. A minha ficha não tinha caído. E foi engraçado que elas me cobraram. Elas falaram, Mai, você não vai divulgar, né, esse resultado, porque ninguém sabia. Foram 4 meses entregando. A gente recebia... Não sabia de nada. Não, recebia um elogio ali, um elogio aqui dos franqueados, né? Mai, que top esse prazo, né? E acho que rolou uma insegurança deles também, né? Vou elogiar pouco, porque vai que volta. Vai que volta, né? Deixa eu tomar cuidado. Então, aí começou os elogios e tal, e aí elas me cobraram. Eu falei, cara, marcante mesmo. E aí eu fui e coloquei no grupo de liderança lá. Falei, gente, tem 3 meses que a gente tem entregue 70% dos pedidos em 24 horas. Com maior receio e timidez do mundo. Ai, meu Deus, por favor, depois que eu mandar isso, a gente tem que continuar a conseguir fazer isso. E aí eu ainda pensei assim, cara... Ana, eu não entendia. Eu não enxergava o tamanho da nossa conquista, sabe? Parecia algo
supérfluo, tipo, o básico, Nossa, sabe? e... Não, Pô, eu não enxergava. E aí, quando o reconhecimento foi chegando, a galera falando, a galera entre. Cara, que trabalho incrível! E foi aí que a ficha caiu. Eu falei, nossa, caraca, meu, olha pra você olha ver. só, olha só. É porque faz muito parte disso, eu acho também, né? Porque a gente tem muito de se cobrar muito e olhar aquilo como se, não, que nem você falou, não, isso aqui é o básico, mas na É, realidade não é. O que você fez é impressionante. pois Então, é. assim, e às vezes a gente tem esse medo, né, de é, falar e comemorar, como se a gente fizesse isso um dia que dê errado, a gente já falhou, né? E não é, Pois pô. O que é. que é um dia que Não, deu a errado cobrança. de 29 que tá dando super certo? Exato, a cobrança foi, tipo, não das pessoas É comigo, você com mas você mesmo, minha né? comigo mesma. Porque daí eu falei, cara, é o básico. E aí, quando as pessoas começaram a elogiar, a ver o trabalho e tal, eu falei, cara, Não é. é agora. Eu cheguei aonde eu queria chegar e eu entreguei o que a gente entregou, né? Nós entregamos juntas o que a gente queria. Nossa, que Então massa. hoje é um auge. Se entrar dentro do CD e falar o tempo de expedição dos pedidos, É a gente fala de impressionante. boca cheia, sabe? Ah, mas tem que falar Hoje a gente mesmo. entrega em 24 E horas. tome. 24 horas. 5 dias para 24 horas. Eu amo. É muito Não, gostoso, mas muito tem que bom. falar com muito orgulho É, de mesmo. boca cheia, de boca cheia. Mas demorou pra ficha cair. É, Demorou. imagina. Nesse processo todo ali de crescimento na Rara, com todos esses desafios e tudo mais, que você vem vivendo, assim, o que você acha que você mais cresceu, não só profissionalmente, mas assim, interno, assim, nessa vivência sua aqui dentro da Rara? Porque eu sinto que também tem muito disso aqui dentro, assim. A gente tem o âmbito profissional que a gente aprende, cresce muito por ter muita troca, né? Todo mundo conversar e se ajudar e tudo mais. Mas eu acho que também tem uma coisa dentro da gente também que parece que muda, né? Sim. Que você consegue expressar isso? Eu acho que coragem. Eu Putz, era, meu, coragem e hoje eu carrego uma coragem gigantesca, gigantesca. Eu era muito insegura com tudo e desde que eu entrei, a confiança que depositaram no meu trabalho, e todo o reconhecimento que a gente vem tido de todo o trabalho que a gente conquistou aí no ano de 2024, é, coragem. Meu, só me traz coragem. Eu me tornei uma pessoa muito mais segura, muito mais segura. Hoje é básico pra mim, sabe? Acreditar no que eu faço e no que eu posso fazer. É saber que eu consigo. Então, hoje eu acredito muito mais em mim. Porque as pessoas nossa. acreditaram em mim, né? Nossa, Eu falei, total. E é muito. Tem essa. é, Cara, tem essa. Tem isso aqui dentro, assim, sabe? Que eu lembro que eu brincava, que antes de eu trabalhar na Rara, eu trabalhei com a minha mãe, né? E aí a minha mãe, quando eu comecei a trabalhar na Rara, minha mãe falou assim: Nossa, mas você não trabalhava desse jeito pra mim, não? Aí eu falei assim: Mas sabe por quê? Porque eu entro lá dentro, gente, as pessoas elas estão o tempo inteiro te elevando. E isso cria em você uma autoconfiança que você até. Você não só quer fazer mais porque você é apaixonada por aquilo que você faz, mas porque você acredita mais em você. uhum, Cara, eu não, na época, quem era eu? O que que eu fazia aqui dentro? Eu era, assim, eu tava começando ali no social media ali dentro e o Jones, ele morava aqui em Pouso Alegre ainda, eu chegava aqui, ele falou assim, chegou minha superstar. Eu ficava, gente, virei Madonna. exato, Não, exato. e tudo era Era muito tudo, exaltado, assim, tudo. claro que quando a gente fazia uma coisa errada, e até nisso, até quando a gente erra num processo, a forma de conduzir, de trazer o porquê que errou e como que poderia melhorar, é muito humana, é muito. Eu fico impressionada com isso. Se eu te falar que dentro desses 2 anos e 2 meses, é, eu nunca. Eu errei muito, já errei bastante, né? Que faz parte. Mas bronca, nunca levei. Isso eu acho incrível, Nunca. cara. Cara, é a pessoa sentar, te explicar onde você falhou e te ensinar como você poderia ter acertado, como você pode ser melhor. Exato. É isso aí que me pega. Nossa,
por isso, exatamente por isso que a gente cria essa autoconfiança. Sim. E autoconfiança é tudo no trabalho. Exato. Ainda mais num cargo como o seu, que é de liderança. Então, assim, você acreditar no seu potencial, ver que aquilo que você está fazendo é reconhecido e bem feito, e pro seu cargo e também para as pessoas que estão ali com você. Uhum. Porque elas também se sentem valorizadas, e isso passa, né? Exato. O que foi passado para você vai passar pro próximo. Então, por isso que todo mundo dentro se sente da mesma maneira, se sente confiante, pode conversar, pode falar, pode fazer. E aí, pensando nisso ali, olhando ali para trás, você lá em 2022, você falou da primeira proposta? 2022, na primeira Hoje proposta. você olha e se vê uma mulher, que nem você falou, você foi com muito medo, né? Você tinha muito medo. Hoje, muito medo. transformada. Hoje você não teria mais esse medo, né? Nada. Porque eu entendi que é no desconhecido, né? Porque era algo novo. É no desconhecido que você consegue se conhecer e se descobrir. Então, ter experimentado novo, ter me desafiado, foi o momento, né? Está sendo o momento em que eu mais pratico o autoconhecimento. Então, eu me conheço cada vez mais. E olha só pra você ver como mudou até realmente esse pensamento, porque quando o Jonas jogou no teu peito aquele desafio de 48 horas, você já jogou logo 24. 24. Porque não tinha mais medo. Vamos fazer acontecer. É isso. Ele confia em mim, eu confio em mim e eu confio na minha equipe. Exato. Vamos dar a mão e vai todo mundo junto. O objetivo é esse e a gente vai conseguir. E eu acho que, assim, muito disso, a gente acaba... Eu sinto que a gente se inspira uma na outra, né? Muito. Você se vê também como inspiração para as meninas que trabalham ali com você? Ou aqui dentro, assim, você sente que as pessoas também se inspiram em você nesse processo? Eu sinto, né? E foi algo muito difícil para que eu aceitasse. Imagina! Pra eu aceitar. Eu tava conversando com elas essa semana, assim. Falei, cara, aos 25 anos... O quê? 25? 25 anos. Bom dia, gente. Tudo bom? Essa mulherona aí com 25, tá, meu anjão? 25 Beijos! anos, 25 anos. E aí eu falando com elas essa semana, e elas falaram, cara... Porque elas são novinhas, elas têm 18, 19 anos, 20. Mai, 25 anos, eu quero estar assim mesmo. Mãe, esposa... com essa vida profissional assim, você me inspira. Eu falei, não fala isso, eu ainda não sei, eu não sei lidar ainda. Eu não sei lidar, gente, que não delícia. sei. Pra mim é um desafio ainda, entender que eu inspiro pessoas. Nossa, e eu vou falar pra você, tá? Eu tenho... Ai, isso é que eu falo. Ai, não sei tão mais velha, eu posso falar. Eu tô com 28. Ah, para. E, sinceramente, só nesse papo aqui com você, eu já me sinto inspirada. Ai. Porque é muito disso mesmo, de você ver a pessoa autoconfiante, no local de segurança, de saber o que faz e que é uma mulher pronta e preparada, sabe? Então, e não é nem uma questão de idade, é uma questão dessa postura mesmo. Pelo ambiente, por quem você é, não tem como não se inspirar, né? Ai, e é difícil a gente aceitar, né? Que a gente tem aquele medo também, né? Mas é muito bom, é muito bom. É muito maravilhoso gostoso. ouvir isso, saber que eu inspiro pessoas. Inspirar mulheres, cara. Mulheres, que privilégio. eu acho que é o maior privilégio. Não, é o maior privilégio. É, porque os homens, assim, vocês são muito importantes, gente. Ei, calma. Vocês importam. Calma, mas o mundo já foi feito pra vocês. Deixa a gente nesse momento de protagonista só um minutinho. Vidas masculinas importam. Vidas masculinas... Mas é muito sobre isso, porque por muito tempo as mulheres elas não podiam ser a protagonista da própria vida. Exato. Elas não podiam estar nesses locais que hoje a gente pode estar. E você está nesse local onde só tem mulheres e que são realmente valorizadas e que você sente que você também inspira elas a crescerem e serem mulheres independentes e fortes. Não tem como não ser gratificante, né? Não tem. É um processo muito bom, cara. É delicioso, é delicioso. Não tem nem palavras. Não, eu brinco quando que falo, não sei responder. Eu brinco que o Jontas é o dono, mas não manda nada. Eu fico brincando, eu falo...
Oi, dá licença. Com licença que a tua voz aqui não tem voz, né? É a gente que manda. Deixa que a gente faz. Você pode até falar pra gente o que a gente deve fazer, mas como a gente vai fazer só um minutinho, que aqui a experiência é nossa. Exato. Deixa que a gente. Deixa com a Eu gente. fico brincando com ele. Ele fala, eu não posso nem falar nada, viu? Mas é porque ele realmente confia muito, né? Confia. Então ele dá confia. tudo, ele dá essa liberdade mesmo. É tipo assim, mulher, eu te contratei porque eu confio em você, vai lá e faz. O que você precisa pra fazer acontecer? Toma, faz acontecer e traz aquele, mostra pras meninas o que precisa ser feito e tamo junto. É muito engraçado que tem hora que eu ligo pra ele e ele pergunta assim, eu não tô entendendo por que você tá me ligando pra decidir isso. Tipo, Ué, vai, não podia, vai não? lá e faz. Ai, Vai, eu amo. faz. Tá, mulher, entendeu? confia em você, Confia em tá me ligando pra quê, pra hein? quê? Vai, decide, faz. Entrega E na sua mão. até juntando nesse lance de você ligar pra pensar e tudo mais, o que você pensa para os próximos passos, assim, em questão de logística? Como que você enxerga os próximos passos? Cara, falar que eu tenho objetivo é muito engraçado. Porque eu agarrei tanto como o meu, que eu não falo nem objetivo, eu falo, cara, eu tenho vários sonhos. Ai, que delícia! Tenho vários sonhos ali dentro. Eu brinco com as meninas que vão ser robôs, né? Eu quero robô. Robô trabalhando pra mim. E as meninas pensando, eu, hein, não, e eu? Aí elas falam, e eu? Não, vocês ficam aqui. Não, vocês ficam aqui. O robô é pra facilitar o trabalho de vocês. Gente, o robô vai trabalhar pra nós, entendeu? Pra nós. Então, assim, eu imagino um universo muito automatizado. Eu quero muito continuar trazendo a bagagem de excelência, né, para todos os processos e continuar entregando com agilidade, entregando o nosso melhor, né, continuar trazendo pessoas com amor para trabalhar na área, para entender a logística junto comigo e automatizar processo. Automatizar processo. A gente fala de robô, né, e tal, porque é o sonho de todo logístico, ter um robô buscando peça. Nossa, tudo. Total, porque facilitaria, né, mulher? Sonho de todo mundo, né? Mas o meu sonho é automatizar todos os processos, continuar entregando tudo com muita excelência e só melhorar a agilidade de tudo. Então, eu ia perguntar pra você o que você sonha pros próximos passos. Você já falou ali, então, né? Isso. O que você quer conquistar ali nessa trajetória? É isso. O sonho é continuar melhorando tudo. Continuar otimizando. A gente tá, né, com esse objetivo agora para 2025, de automatizar mais processos, melhorar tudo, agilizar tudo. E, enfim, esse é objetivo / sonho pro CD hoje. Entendi. E hoje, qual sentido que você acha que a Rara mais impacta na vida das pessoas, das consumidoras, das pessoas que trabalham aqui? Como você vê isso? Como você acha que ela impacta? Eu acho que a Rara, ela entrega muito da feminilidade, e dessa feminilidade é despertar o empoderamento da mulher, sabe? Sim. Tipo, entregar que você pode ser você mesma, entregar a sua própria energia, o seu próprio eu. Eu amo isso. É isso que eu enxergo. Nossa, total, faz muito sentido. Nossa, Mai, eu amei o papo de hoje, cara. Que troca gostosa. Amei. E eu aprendi muito. Gente, eu tô amando fazer esse podcast, que eu tô aprendendo muita coisa que eu não sabia. Ai, que delícia. Eu tô amando esse processo todo. Só mulherão passando aqui, né? Ah, então, mulher, tá vendo? Eu tô saindo daqui cada dia mais inteligente. Eu chego falando assim, ai, só um minutinho, gente, que eu tô aprendendo cada dia mais. Com licença, com mulheres... Ó, não posso falar palavrão. Que delícia. Você também é com as mulheres... incrível. Entendeu? Ai, meu amor, mas muito obrigada. Eu amei, Obrigada sério. Você é uma mulher incrível, muito inspiradora. É muito bom te ver aqui, ver o quanto você ama estar aqui dentro. Foi muito bom o papo de hoje. Eu te agradeço demais. Eu também amei. Obrigada pelo convite. E venha mais vezes, tá? Que ainda tem muita coisa que a gente quer aprender ali sobre a logística. Virei. Tô à disposição. Gente, então esse foi o papo de hoje. Muito obrigada por você que tá aqui, que assistiu, esteve aqui com a gente. Curte, comenta e até o próximo episódio. Tchau!